Tamo de volta, vamos estudar agora o imperialismo, no caso, Oceano Asiático. É claro que a gente fala, né, África e Ásia, a gente acaba esquecendo da coitada da Oceania, né, mas a Oceania também entra no combo, né, principalmente com os principais países, né, Papua Nova Guiné, Austrália e Nova Zelândia. É claro que também tem ali Tonga, Tuvalu, Nauru, Palau, Fiji, Ilhas Salomão, Ilhas Marshall, mas, né, é claro que os mais importantes, é claro, são Austrália e Nova Zelândia pela extensão territorial, pelas riquezas que possuem, né? Olha aqui, né? Olha para esse mapa, o que que tu pensa, né? Rosa. O que que é o rosa? Inglaterra. Então é claro que a Inglaterra também teve destaque na colonização asiática, na colonização da Oceania. Beleza, galera? Dominando aqui regiões como Iêmen e Omã, tá? Aqui Índia, a Birmânia, que na época era composta aí por Bangladesh, Butão e a parte do Myanmar, tá? São esses três países atuais, que na época eram chamados de Birmânia. O Sião, que é a Tailândia, tá? Hoje em dia, Tailândia, conhecida como Tailândia. Além disso, Malásia, Papua Nova Guiné, Austrália e Nova Zelândia. Então, muitos territórios sob domínio nossa, muitos territórios sob domínio inglês, tá, galera? Inclusive, né, é interessante ressaltar, né, a Austrália que tem os índios aborígenes, que são os nativos da Austrália que vão ser dominados pelos ingleses, tá? E depois Nova Zelândia, os Maori, que a gente vai ver mais pra frente, que eu vou trazer como curiosidade bem interessante, tá? A França vai dominar a Indochina, que era uma região que hoje em dia, né, ocupa os territórios Vietnã, Camboja e Laos, são os três países da Indochina atualmente, né? Mas na época esses países eram chamados de Indochina, né? Todos juntos, né? Depois a gente tem a Holanda controlando a Indonésia, tá? Portugal, algumas ilhas, tá? Macau também ali na China, as Ilhas Salomão, Fiji, Ilhas Cocos, né? Engraçado, né? As próprias Maldivas, tá? A Alemanha controlando alguns territórios aqui da Papua Nova Guiné, tá? Aqui, ó, terra do Imperador Guilherme, então Nauru, algumas ilhas aqui, Ilhas Marshall, né? O Japão controlando o Japão, interessante o caso japonês, né? Que o Japão começa sendo explorado e depois ele começa a explorar alguns territórios. Então ele vai dominar as Coreias, né? A Coreia, e vai dominar também a área da Manchúria, que aqui já não tá aparecendo, né? Mas o Japão também domina a área da Manchúria, que é onde eu tô passando o mouse aqui, um pedacinho da China, um pedacinho também da Rússia, tá? E os Estados Unidos também teve imperialismo na Ásia, claro, as Filipinas, tá? As Filipinas vão ser aí do controle estadunidense por um bom tempo. Tranquilo? E aqui também é interessante a gente trazer, né, um francês batalhando aqui com o inglês para ver quem pegava o melhor pedaço do bolo, né, do bolo conhecido como mundo, conhecido como Ásia e Oceania, tá? Então, o imperialismo se estendeu para a Ásia e para a Oceania, e a gente vai ver casos bem interessantes, começando pela Nova Zelândia, esse país que provavelmente você nunca estudou em nenhuma aula de história sobre a Nova Zelândia, e por isso que eu quis trazer, né, para provocar um pouquinho. Não, brincadeira. Para trazer porque é interessante a história da Nova Zelândia, né? A gente vai trazer super superficial, né? Super superficial, né? Bem superficial a gente vai trazer, mas só pra gente ter uma noção, né? A Nova Zelândia era um país, né, um estado, digamos assim, não era bem um país, mas enfim, tinha aí os indígenas, né, os nativos maoris, que são esses caras que eu estou mostrando para vocês. Eu não sei se vocês já viram, eu não trouxe porque não ia caber no slide, mas indígenas pintados, bem pintados com uma tinta preta, e eles colocam a língua para fora, assim. Pesquisa aí, Maori, com certeza tu vai ver uma imagem assim, mas é bem interessante, bem característico deles, né? E de 1845 a 1872 eles vão fazer uma revolta, né? Porque a Inglaterra estava dominando eles, né? E exigindo coisas, exigindo tributos, exigindo recursos, e aí eles vão se revoltar contra a Inglaterra, mas vão ser fortemente reprimidos, né? Para vocês terem uma noção, antes da Inglaterra chegar na Nova Zelândia, existiam 100 mil maoris. Quando a Inglaterra, né, entra em batalha com esses maoris, no final da batalha, esse número é reduzido para 42 mil maoris. Olha só, né? E existiam zero europeus, né, em contato ali na Nova Zelândia, e no fim da batalha já existiam 70 mil europeus na Nova Zelândia. Ou seja, chegou num ponto, né, que tem mais europeu do que maori na Nova Zelândia. Olha que loucura, né? E aqui eu trouxe também para vocês, né, o povo que é a Inglaterra, né, dominando todos os territórios possíveis, anexa tudo quanto é coisa. A Inglaterra
muito poderosa, né? A Inglaterra, meu amigo, que fenômeno, né? Que foi a Inglaterra do século XIX, o maior império de todos os tempos, sem dúvida nenhuma, né? E aqui mostrando todos os territórios que a Inglaterra ocupou, né? Índia, Canadá, Egito, né? Deve ter por aí a Nova Zelândia, a Austrália, né? Todos os territórios, e África do Sul, enfim, Inglaterra dominando geral. Mas vamos lá, vamos estudar outro caso, né? Agora a Índia, olha só a Índia, né? Aqui eu trouxe para vocês, olha só, a Índia, não, já vou dar o spoiler, né? Dominada pela Inglaterra, tá, gente? Então, aqui a bandeira da Índia, olha só como que já foi a bandeira da Índia. A gente tá acostumado com aquela bandeira laranja, né, com verde e tal, e a Índia já teve uma bandeira nos moldes ingleses, né, com a bandeira da Inglaterra aqui no canto superior esquerdo e alguma coisa que representasse, né, essa província, né, a província indiana. Tranquilo? A Índia, gente, né, ela era um protetorado. O que que isso quer dizer? É uma área de influência, né, uma área protegida pela Inglaterra que atende aos interesses ingleses quando necessários, mas é independente, tá? E a Inglaterra conquistou a Índia em 1763, porque a Índia ela estava mais sob a área de influência francesa, que perde a Guerra dos Sete Anos em 1763, e aí a Índia passa a ser inglesa, tá? Tem aula disso no canal, tu pode pesquisar aí, tá? E tu vai achar isso dentro do conteúdo de formação das 13 colônias ou independência das 13 colônias, se não me engano, tá? Então a gente tinha a Índia como sendo dominada economicamente, não politicamente, tá? De 1763 até 1857. Porque o que, que aconteceu? A Inglaterra colocou na Índia, né, uma manobra muito famosa, né, muito conhecida. A gente pega nativos e a gente eleva eles a cargos de importância. Para eles, então, né, serem o nosso meio de dominar esse povo com mais facilidade. Isso foi feito na escravidão brasileira, isso foi feito também com os nossos queridos indianos, né, os nossos queridos nativos da Índia, tá? O que, que vai acontecer? Esses carinhas, né, que eles vão pegar para elevar esse posto de importância, né, que vão ser os soldados, né, representantes aí da Inglaterra na Índia, são os cipaios. Quem são os cipaios? Os cipaios são pessoas, né, na maioria homens de maioria hindu, né, principalmente né, dessa religião hindu, né, que eles vão então ter aí, né, essa característica de comandarem a proteção dos interesses, né, ingleses na Índia. O que vai acontecer é que os cipaios, né, eles eram essa manobra, eles serviam para isso, para afirmar os interesses ingleses, né? Mas os cipaios eles estavam insatisfeitos, né? Por quê? Porque eles recebiam salários baixos, né? Porque eles não tinham boas condições de trabalho, né? Não tinham um bom equipamento, não tinham nenhum respaldo, nenhuma ajuda, né, da Inglaterra e mais, né? Esses cipaios eles eram muito, mas muito fiéis à sua religião, né? A religião do hinduísmo, tá? E aí o que vai acontecer? A Inglaterra vai desrespeitar os costumes, vai impor a sua cultura ocidental, né? À força na Índia e vai inclusive fazer algumas coisas que os hindus não curtem de jeito nenhum, como por exemplo passar gordura de gado bovino nas armas para impermeabilizá-las. O que, que acontece, né? O gado bovino na Índia é sagrado, não mexe na vaca, né? A vaca é sagrada, meu amigo. Se passa uma vaca na tua frente, tu espera, tu não buzina, tu não faz nada, espera a vaca passar porque ela é sagrada, sabe? E aqui não agindo de maneira etnocêntrica, só afirmando, a vaca é sagrada, não mexe com a vaca, né? E aí o que, que vai acontecer? Os ingleses vão mexer com a vaca. E aí os nossos queridos cipaios vão se rebelar, né? Os nossos queridos ingleses não são burros nem nada, né? Eles, além de botar cipaios, né, que comandariam então o exército, né, os soldados, eles vão também eleger marajás. Quem são os marajás? Os marajás são quase que príncipes, né, pró-Inglaterra, que vão comandar algumas províncias lá na Índia, tá? E esses marajás vão reprimir, né, esse estopim, essa revolta dos cipaios, tá, de 1857. Vai ser uma repressão fulminante, tá? A Inglaterra vai vencer e vai acabar dominando politicamente a Índia, tá? A partir desse momento. Não é mais um protetorado, não é mais uma área de influência, agora vai dominar politicamente, agora a Índia faz parte da Inglaterra de fato, a Inglaterra anexa esse território para si, beleza? E aí a Índia vai ser transformada aí
num entreposto comercial de muita serventia para a Inglaterra, né? E aí a Inglaterra vai fazer o que quiser com a Índia. Agora vai botar a Índia para produzir algodão, borracha, chá, enfim, ópio, né? A gente vai ver aí a Inglaterra fazendo a sua produção de ópio na Índia, né? E isso vai ser importantíssimo para a gente entender a guerra do ópio na China, beleza? Mas esse é tema de uma próxima aula. Bom, espero que vocês tenham entendido a revolta dos cipaios, o que foi, né? Como é que se deu e o que foi, né? Essa possessão, né? Inglesa sobre a Índia. Beijão, espero você na próxima parte. Valeu!